Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. E nós outros estamos falando aqui acerca de Daniel, porque Daniel foi um homem de fé, um exemplo de um homem de Deus, um homem que anduvo em la presença de Deus, um homem que viveu por fé e não por vista. Ele sofreu problemas, ele enfrentou injustiças, dificuldades, pero Daniel nunca se moveu de sua fé, nunca se desviou da fé, nunca se deixou abatir por las circunstâncias, las dificuldades. Ele não se ha corrompido com o pecado, com vícios, como hablamos no programa de ayer. Ele foi levado a Babilônia quando tinha aí ao redor de uns 15, 16 anos de idade. Ele cresceu basicamente em Babilônia, pero sempre guardou a lei de Deus em seu coração. Sempre guardou a palavra de Deus e perseverou em la fé. E Deus foi com ele. Deus lhe deu graça. Ele prosperou. Ele progressou aún estando em uma terra estrangeira, aún enfrentando muitas dificuldades. Ele prevaleceu em todas suas lutas. E diz a Bíblia que quando começou a reinar Dario, ele resolveu constituir sobre o reino 120 sátrapas que governassem em todo o reino. E sobre eles, 3 governadores, de los quais Daniel era um, a quienes estes sátrapas dessem conta para que o rei não fosse perjudicado. Pero Daniel era superior a estes sátrapas e governadores, porque havia nele um espírito superior. E o rei, reconhecendo isso, vendo suas atitudes, seu comportamento, sua integridade, sua fidelidade, o rei pensou em poner-lo sobre todo o reino. Amiga minha, amigo meu, verifique você aqui que a Bíblia disse que havia nele um espírito superior. Este espírito superior era o espírito de Daniel. Ele tinha um espírito superior. Ele actuava diferente. Ele pensava diferente. Ele não se corrompia. Ele era fiel a seu Deus. E tudo isso que ele se destacara no reino de Babilônia. Agora, por que Daniel tinha um espírito superior? Aí está um ponto muito importante que temos que compreender. Por que ele tinha um espírito superior? Porque ele era diferente. Porque era um homem de fé, positivo. Porque ele tinha o Espírito de Deus. O Espírito Santo era com Daniel. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ela tem um espírito superior. Ela é uma pessoa diferente. Ela não vive no pecado. Ela não vive no erro. Ela não vive com trampas, com chanchujos, sabe? Ela hace as coisas de maneira correta. Anda em la justiça. Anda em la verdade. Esta
es la principal característica de una persona que tiene el Espíritu Santo. Porque es común, hoy día, escuchar muita gente dizendo: eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito Santo está comigo, tal, pero vamos a ver os frutos, vamos a ver o testemunho desta pessoa, porque é através de los frutos que nós outros podemos conhecer o árbol, conhecer quem verdadeiramente é de Deus e quem não é de Deus. Quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. São por los frutos. Porque não é o hecho de la persona estar em uma igreja, dizer que é cristiana, creyente, acudir a uma igreja. Não é porque a persona quizás habla em outras línguas, não? Línguas estranhas, não? Porque muita gente disse que as línguas são evidências do bautismo com o Espírito Santo, pero não podemos equivocar-nos que Satanás também habla em línguas e ele é enganador, ele engana a muita gente. E a principal evidência de uma persona ter o Espírito Santo em sua vida ou não está em suas atitudes, está em seu comportamento, em sua fidelidade, em sua integridade. A persona é correta, é justa, ela anda em la verdade, ela não anda com chanchujos, ela tem seu coração puro, limpo, sem malícia, sem maldade. Não vive hablando mal de los demais, rusgando, criticando. É importante, Alberto, que nossos amigos oyentes e os membros do Centro de Ajuda Cristiano, os obreiros que nos escutam agora, todos compreendam esta palavra, porque aqui, em la história de Daniel, podemos encontrar ensinanças preciosas, ensinanças muito importantes, porque quando uma persona é nascida de Deus, quando uma persona tem o Espírito Santo, ela tem um espírito superior. Ela não se corrompe com o pecado, ela não anda em el engano, em la mentira, ela não anda haciendo trampas neste mundo, porque ela vive de acordo a la palabra de Deus. Y es lo que nosotros encontramos, obispo, en Daniel. Daniel era un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero eso se comprueba a través de su integridad, de su carácter, ¿no? Y es que él, además, estaba en una situación, pues no era la mejor, la verdad. Él fue llevado allí a Babilonia en contra de su propia voluntad y estaba en una situación, además, de mucha vulnerabilidad. Después él fue mejorando su condición, ascendiendo conforme a su integridad, conforme a su temor. Ele prosperou, Dios. Él prosperó, ele progressou, conquistou, haciendo las coisas correctamente. Exactamente. Andando en la verdad. Andando en la verdad. Con Sin integridad, chanchullos, ¿no? Sin chanchullos, sin trampas, ni dobleces, ni nada. Él era íntegro. Él mostraba a través de sus acciones tal cual era su relación personal con Dios. Y eso, obispo, que él tenía enemigos. Tenía gente que le quería mal. Quería gente que conspiraba, se complotaba en su contra. Pero no por eso él ni amagaba a un lado ni a otro, ni entraba en contradicción, ni renegaba de su relación personal con Dios, o mutaba o se disfrazaba como si fuera un camaleón a través de su carácter, porque hay gente, obispo, que es como camaleónica, ¿no? Sí, la persona cambia de acuerdo con el ambiente. Totalmente, ¿no? Sí, son como camaleones, ¿no? Pero, son los cristianos camaleones, ¿no? Sí, total, camaleones, vamos, los maestros del disfraz. Y es lo que usted decía, que el diablo, él engaña hasta las propias lenguas, ¿no? Él si puede le engaña, porque él se disfraza como ángel de luz, pero en este caso, obispo,
Daniel mostraba que él era de Dios a través de su carácter, a través de sus frutos. Y esa es la clave, obispo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, los frutos aparecen. Es el mismo en la iglesia, en el trabajo, en casa, en la calle. Obviamente es un ser humano, nadie es perfecto, pero por encima de sus debilidades humanas aparecen los frutos del Espíritu Santo. Y es una gran diferencia entre quien tiene y quien no tiene. Sí, la persona, ella não guarda rancor, ressentimento, não é uma pessoa vengativa, não, porque há pessoas que são vengativas, são cristianas, mas são vengativas, rancorosas, não, querem vengar-se de los demais, têm ressentimento, às vezes ódio no coração, não conseguem perdonar a alguém que lhe ofendeu, que lhe hizo algum dano. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem um coração puro, ela tem um coração limpo, ela perdona aqueles que lhe fizeram dano, como Jesus perdonou. Jesus estava ali clavado em la cruz, sendo injusticiado, sofrendo a maior injustiça, porque ele nunca cometeu nenhum pecado e foi condenado. Foi clavado em la cruz por causa de los interesses de los religiosos hipócritas daquela época, e hasta hoje há muitos religiosos hipócritas. E Jesus, estando em la cruz, ele orou: Padre, perdona-os, porque não sabem o que fazem. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela perdona. Ela não guarda nada no coração. Ela está limpa delante de Deus. Ela não anda com vícios. Não. Aqui, incluso, diz a Bíblia que quando o rei Dario resolveu poner a Daniel como por todo o seu reino, sobre todo o reino, não? Como o principal, então, os outros governadores e sátrapas começaram a buscar a ocasião para acusar a Daniel em lo relacionado ao reino, mas não podiam achar ocasião alguma ou falta, porque ele era fiel e nenhum vício nem falta foi achado nele. Aqui está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Você pode encontrar estas palavras. Ele era fiel. Não havia nenhum vício nele. Não havia falta. Era íntegro delante de Deus e delante de los hombres. Então, que é o que sucedeu? Aqueles homens intentaram hacer-lhe dano. Intentaram hacer uma trampa para que puderam sacar a Daniel de seu caminho. Amiga minha, amigo meu, é natural que neste mundo enfrentemos problemas. É natural que neste mundo soframos muitas vezes persecuções, injustiças, a causa de nossa fé, a causa de nossa fidelidade a Deus. Pero Jesus, ele disse o seguinte, que bem-aventurados sois quando por minha causa os persigam, os vituperem e digam toda classe de mal contra vós outros, mentindo. Gozaos e alegraos, porque grande é vosso galardão em los cielos. Assim que, sabe, é natural que todos enfrentemos problemas, todos passemos por lutas. Pero se nós outros sofrimos algum problema porque estamos actuando mal, porque estamos cometendo errores, então isso não é nenhuma ventaja, não? Pero se nós outros sofrimos algum problema por hacer a coisa bem,
por andar em la verdade, em la justiça, somos bem-aventurados. E grande será nosso galardão em los cielos, porque grande foi el galardão de Daniel. Não apenas em los cielos, como também em la terra, porque é assim. Quando a pessoa é fiel, quando a pessoa vive por la fé, quando a pessoa é nascida de Deus, ela vence no mundo. Ela vence o mundo. Ela é uma verdadeira vencedora. Una verdadera vencedora porque el espíritu que está en ella, que es el Espíritu de Dios, la lleva de victoria en victoria. Y uno enfrenta situaciones, realmente uno se enfrenta a las injusticias, a las difamaciones, a las calumnias, a las envidias, pero obispo, la victoria empieza porque uno no ensucia su corazón. Daniel podía ser un hombre que se llenara de odio, de rabia, de resentimiento, o que albergara inclusive incredulidad en contra de Dios. Dios, me has dejado, me has abandonado, pero él estaba confiante en Dios. Y cuando una persona tiene el Espíritu Santo, confía en su relación personal con Dios. Y eso da paz, eso da paz. Y en esa paz, obispo, uno controla las emociones, somete los miedos y descansa en esa certeza que es más grande el que está con él, que es el Todopoderoso, que lo que pudiera estar en contra, y uno termina venciendo, obispo, porque el Espíritu de Dios, de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, habita en nuestro corazón. Em Cristo Jesus, nosotros somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Daniel foi mais que um vencedor. Sabe, não dá para falar todo aqui neste programa de hoje. Não dá para falar todo. Vamos ter que deixar para amanhã, para seguir esta explicação, esta enseñança, esta meditação da palavra de Deus, que é muito importante que você la compreenda. Porque sua compreensão vai marcar a diferença, vai cambiar sua vida. Porque você que me escute neste momento, você que é uma pessoa sincera, uma pessoa de fé, uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que prioriza o Espírito Santo em sua vida, que vive de acordo a la palavra de Deus, não haverá problema, não haverá luta. Satanás pode levantar-se, o inferno em sua contra, que não poderá prevalecer, não poderá destruí-lo, não poderá hacer-lhe dano. Você pode não ter a nadie a seu lado. Você pode não contar com sua família, com seus amigos, com sua pareja, com nadie, mas você pode contar com Deus, porque Deus nunca lhe abandonará, nunca lhe decepcionará. Por isso, amiga minha, amigo meu, eu quero fazer-lhe aqui uma invitação muito importante para você que quer llenar-se do Espírito de Deus, llenar-se do Espírito Santo, você que reconhece a importância do Espírito Santo em sua vida. Quizás você hasta pensava que tinha o Espírito Santo, você pensava. Pela hora, escutando esta palavra, meditando sobre todo o que hemos hablado, você se dá conta que não tem o Espírito Santo. Não, através de suas atitudes, de seu comportamento, de los frutos que você produz, você reconhece que aún não tem o Espírito Santo. Aún não nasceu de novo. Então, você tem a oportunidade de nascer de novo. Este domingo, às 10 da manhã, estaremos aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha Renfe, buscando o Espírito Santo, buscando este encontro com Deus, este novo nascimento, orando para que você seja lleno do Espírito Santo, revestido do poder do Espírito Santo, que vai a cambiar toda a sua vida, vai cambiar primeiro seu interior, e depois que cambie seu interior, seu exterior também cambiará. Deus hará de você uma nova criatura.
Não esteja aí preocupado com os pecados que você ha cometido, com os errores do passado. Pero bispo, eu cometi muitos pecados, eu roubei, eu defraudei, eu enganei, eu me droguei. Não interessa o que eu esteja hecho, não mire para o passado. Jesus vino para salvar, para perdonar. Ele quer dar-lhe uma nova vida. Ele sempre nos dá uma oportunidade para que podamos cambiar de vida, para que podamos levantar-nos na vida, para que podamos ser felizes. E você pode ser feliz. Se você, que me escute agora, se sente deprimido, angustiado, vazio, ansioso, frustrado, sabe? Você não encontra sentido à vida, tudo isso vai cambiar. Todo isso cambiará quando o Espírito Santo entre em sua vida. Por isso eu hago aqui esta invitação a todos os amigos oyentes, para que estejam conosco, porque este domingo será muito especial. Domingo do encontro com Deus, domingo do Espírito Santo. Desde a manhã, aqui em Madrid, passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Estamos aqui cerca de la entrada do túnel do passeio de Santa Maria de la Cabeça, a la mano derecha. Aqui cerca do Museu Reina Sofia também, não? Incluso teremos parking gratuito para todos. E não apenas aqui em Madrid, não. Você poderá participar em Barcelona, em Valência, em Saragoça, em Alicante, em Castellón, em Palma de Mallorca, em Vitória-Gasteiz, onde esteja mais cerca de sua casa, em Bilbao também, em Las Palmas também, estamos chegando a hora, através de Vida FM, da frequência 93.8, também em Las Palmas, não? Em Las Islas Canárias, verdade, Alberto? Graças a Deus, maravilha, não? sim, Os amigos poderão domingo também ter esta experiência com Deus, não? Totalmente, obispo. En Las Palmas de Gran Canaria, allí donde estamos, en la calle Ingeniero Salinas 3234. En Las Palmas de Gran Canaria, calle Ingeniero Salinas 3234, este domingo a las 10 de la mañana. Allí en Gran Canaria están contentos porque ya están escuchando Vida FM, una maravilla. Todos são nossos invitados. Não mire para a religião, não. Por favor, não interessa lá religião que seja, porque o Espírito Santo é uma promessa para todo aquele que crê. Jesus não falou nada de religião, não. A condição para receber o Espírito Santo é uno crer, é uno rendir-se, entregar-se de todo o coração. Le esperamos este domingo às 10 da manhã. E se este mensagem lhe ha ajudado, lhe ha bendecido, comparta, não deixe de compartilhar com seus amigos, com a família, dar me gusta aí para que outras pessoas também sejam alcançadas com a palavra de Deus. E amanhã regressaremos aqui com nossa meditação, com o café espiritual. Hasta amanhã, que estejam bem.